Olá, meus irmãos. Graça e paz. Meus irmãos, hoje vamos estudar as doutrinas básicas da fé cristã, as doutrinas básicas da Bíblia. Essas doutrinas são a base e os fundamentos da palavra de Deus onde nós edificamos a nossa fé. Nós, os cristãos, né? Como cristãos, temos que dar toda a importância a essa doutrina e a doutrina que Jesus Cristo recebeu de Deus Pai, né? E nos transmitiu. A gente não pode estar sendo levados por todo tipo de doutrina, por ensinamentos humanos, né? A gente tem que estar prestando atenção, firmando a nossa fé na palavra de Deus e nos fundamentos, né? Os fundamentos doutrinários. E vamos estudar a base, né? A gente temos algumas bases aí, alguns fundamentos. Vamos estudá-los hoje juntos, né? Nosso compromisso único e primário é com a palavra de Deus. Tem que ser com a palavra de Deus. Não devemos ter qualquer compromisso com doutrina humana, com doutrina denominacional, coisas do gênero, né? De alguma forma. Qualquer doutrina que minimamente contraria o que Jesus disse, a gente tem que rechaçar. Qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer ensinamento que contrarie o mínimo, minimamente possível, qualquer coisinha, se contrariou o que Jesus disse, que Jesus ensinou, transmitiu, estabeleceu, a gente tem que descartar. A gente não pode estar acatando, porque a gente vai estar entrando em erro, né? A palavra doutrina, no grego, tem duas traduções usadas no Novo Testamento. Logos, expressão do pensamento que incorpora uma ideia, dito ou afirmação de Deus ou de Cristo, né? A outra é didascalia, que significa ensino, instrução, aquilo que é ensinado, né? A gente tem como referência o dicionário Strong para essas palavras. E como embaixadores de Cristo na Terra, nós devemos estar prontos, né? Estar prontos para responder às pessoas sobre aquilo que nós cremos, né? Então, por isso, é importante a gente estar firmado nas doutrinas básicas da Bíblia. Quando a gente for indagado por alguma pessoa que ainda não conhece a nossa fé, que não professa a nossa fé, uma pessoa que tem interesse em aprender, né? Está curiosa em saber, a gente tem que estar firmado na palavra de Deus, nas doutrinas, né? Uma característica da sã doutrina é ter a pessoa de Jesus, né? A pessoa de Jesus como o centro doutrinário. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8 e 9, na NVT, o apóstolo Paulo nos ensina acerca disso. Vamos ler aqui esse versículo. Ó. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Que está dizendo para a gente não se basear, né? E não permitir que outros ensinamentos que não sejam de Cristo, nos escravizem. Que raciocínio humano, invenções engenhosas, com base em princípios espirituais deste mundo e não nos de Cristo, nos escravizem. Aí no versículo 9, pois nele, em Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. A gente tem que ponderar, meus irmãos. Quando a gente vai visitar alguma igreja, né? Visitar algum templo,
participar de algum culto, a gente tem que estar ponderando a respeito do que a gente está ouvindo lá, o que a gente está sendo ensinado. Se tem alguma coisa que está contrariando o que Cristo nos ensinou, né? A gente tem que descartar isso. A Bíblia nos ensina para a gente reter o que é bom e descartar o que não se aproveita. Feitas essas considerações, nós vamos estudar esses princípios que estão descritos lá em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diz assim, ó. Hebreus 6, capítulo 1. Hebreus 6, versículo 1, né? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esses princípios elementares já foram lançados, né? Que é o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mão, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Qualquer coisa que a gente ouça que vão de encontro a esses princípios, a gente tem que estar refutando, descartando, porque não são princípios bíblicos. Se está vindo de encontro à palavra de Deus, a gente não pode estar recebendo em nosso coração, né? Vamos estudar um por um aqui. Arrependimento de obras mortas. O que seria isso, né? A palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia, que quer dizer pensamento posterior, mudança de parecer, arrependimento. Metanoia, palavra grega. Pensamento posterior, quer dizer, mudou de ideia. Mudança de parecer, mudou de ideia. E arrependimento. Meus irmãos, se arrepender quer dizer mudar de direção. Se eu fiz algo de ruim e me arrependi, a evidência do meu arrependimento é a minha mudança de direção naquele sentido. É fazer um compromisso com Deus e comigo mesmo de que eu não voltarei a fazer aquilo de novo, né? Uma das consequências do arrependimento também é pedir perdão à pessoa que eu causei algum mal, é reparar o dano que eu causei, né? São evidências do arrependimento, que é muito diferente de remorso. Muitas pessoas confundem remorso com arrependimento. O remorso, ele é um sentimento. Eu fiz algo ruim e me senti mal porque eu fiz aquilo. Só que o remorso não produz frutos, né? Lá na frente eu posso vir a fazer isso de novo, porque o sentimento passou. Ao passo que quando eu me arrependo, o arrependimento é uma decisão, é do meu homem interior, do meu espírito. Quando eu me arrependo, eu mudo de direção e não faço mais aquilo. Então tem essa diferença entre remorso, que é um sentimento, e arrependimento, que é uma decisão. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, na Ara, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então dá pra gente dar uma meditada nesse ponto aí, né? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, se arrepende, muda de direção, alcançará misericórdia. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça. A partir do momento que a gente nasceu de novo, irmãos, e está na caminhada cristã, né, caminhando com Deus, como seres humanos, em algum momento a gente pode errar, né? A gente pode sair da rota, pode pecar, pode cometer uma injustiça. Mas, caso isso ocorra, se a gente reconhecer o nosso erro, se a gente se arrepender dele e nos apresentarmos diante do trono de Deus e confessar, Deus vai nos perdoar. Se a gente confessar com o coração sincero, né, e mudar de direção, Deus vai nos perdoar. É isso que a palavra de Deus nos garante, em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, arrependimento de obras mortas. Se a gente se arrepender de coração daquilo que a gente fez de errado e buscar a Deus com coração sincero, Ele vai nos perdoar. Vamos ver agora fé em Deus, né? A palavra fé no grego é pistis, que significa firme convicção baseada no que se ouve. É crer, ter confiança, acreditar. A Bíblia nos ensina, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que de fato é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, né? A fé, meus irmãos, é o princípio mais básico da vida cristã. É por meio dela que acessamos o reino de Deus e tudo que é espiritual. Como é que a gente pode fazer crescer a nossa fé? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, gera fé em nosso coração. E a palavra de Deus está sendo bem clara sobre como podemos fazer crescer a nossa fé. Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é pelo falar e falar, não é pelo ler e ler, não é pelo pensar e pensar, é pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos 1,17, está escrito assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, esse é mais um princípio. A gente viu o arrependimento de obras mortas, agora vimos fé em Deus, agora vamos ver o ensino sobre batismos. A palavra grega para batismo no Novo Testamento é baptizo, ou baptisma, que quer dizer imersão, submersão e emersão. E na Bíblia há vários tipos de batismo, mas nós vamos nesse estudo aqui focar em 3, que é o batismo em Jesus Cristo, né, no corpo de Cristo. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente é batizado no corpo de Cristo. A gente nasce de novo no reino dos céus e passa a ser filho de Deus. Ao mesmo tempo, a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, esse é o primeiro batismo, né, que a gente tem na nossa vida cristã, que é o batismo no corpo de Cristo, que é o novo nascimento, o nascer de novo. E a gente tem também o batismo nas águas. O batismo nas águas é uma confissão pública, né, de que a gente reconheceu Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus, ele foi batizado nas águas por João Batista, né? Foi quando ele iniciou seu ministério. Quando a gente é imerso nas águas, isso significa que a gente está sendo sepultado com Jesus
e quando a gente emerge das águas, significa que assim como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar com ele, né? Então, o batismo nas águas, ele é o reconhecimento público que a gente faz, né? De que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então nós temos o batismo no corpo, né? Que é quando nascemos de novo. Temos o batismo nas águas, que é a confissão pública, né? O reconhecimento público de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E nós temos o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É um revestimento de poder, né? Que Deus deu aos seus filhos. Esse presente. Batismo no Espírito Santo. Que a gente, quando é batizado, se torna testemunhas de Cristo. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quanto mais oramos, né? Aí agora um comentário. Quanto mais nós oramos e adoramos a Deus em outras línguas, mais manifestações dos outros dons nos é concedida. Eu tenho muitos amigos, irmãos, cristãos de outras denominações que têm alguma resistência em relação ao batismo no Espírito Santo. Não critico, porque é conforme o entendimento de cada um, né? A interpretação de cada um, mas a palavra de Deus é clara nesse sentido. Esse é um presente que Deus deu aos seus filhos, um revestimento de poder para a gente nos tornarmos testemunhas de Cristo e nos habilitarmos para a obra de Deus, né? E uma das evidências do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. As pessoas confundem o falar em outras línguas com falar outro idioma, com aprender. Não tem nada disso. Aprender outra língua, não. Falar em outras línguas é começar a falar em outras línguas. Você recebeu o batismo no Espírito Santo, do mesmo jeito que você teve fé para ser salvo, né? Para nascer de novo, você tem que ter a mesma fé para receber o batismo no Espírito Santo. Você começa a falar em outras línguas. Aí o Espírito Santo pega com você e vai te dando as línguas. Mas você começa, ô bro bro, chori andra hari abra abra marana sheri andra heri ororo bere bere mere nechei. Então a gente tem a nossa parte a ser feita. A gente começa, o Espírito Santo pega junto com a gente. Irmãos, esse presente que Deus nos deu, né? Do batismo do Espírito Santo, é a gente falar em outras línguas. Quando a gente fala em outras línguas, a gente fala diretamente a Deus. O diabo não entende, ninguém entende. É o nosso espírito comunicando com o Espírito de Deus. E quanto mais a gente fala em línguas, mais revelações o Espírito vai nos dando, né? Vai nos concedendo mais operações de dons. Então, essa é uma prática que a gente tem que ter diária em nossas orações, ou orar em outras línguas, viu? Então nós vimos, né? O arrependimento de obras mortas, nós vimos a fé em Deus e o ensino sobre batismos. Isso aí são 3 princípios básicos da doutrina cristã. Vamos ver mais um agora, que é a imposição de mãos. Na Bíblia vemos várias formas em que foram usados esse princípio, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos alguns exemplos, lá em Levítico, capítulo 3, versículo 2, na consagração de ofertas e holocaustos, né? Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, nós temos lá o exemplo na transmissão de dons. Em Gênesis 48, 14 e 15, nós vemos o exemplo para abençoar. No Novo Testamento, nós temos lá em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, exemplo para a separação dos ministérios, quando os apóstolos levantaram alguns presbíteros, né, para estar ajudando no trabalho da igreja. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 5, nós temos exemplo de imposição de mãos para curar. Em Marcos também, capítulo 10, versículo 16, nós temos exemplos da imposição de mãos para abençoar.
E lá em Atos capítulo 5, versículo 12, nós temos exemplos da imposição de mãos para manifestar a glória de Deus por sinais e prodígios. Então, a imposição de mãos, ela é uma doutrina básica da fé cristã. A gente tem vários exemplos aí, no Antigo e no Novo Testamento, onde é usado, né, esse princípio. Então, nós já vimos arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos. Agora vamos ver mais um princípio, que é a ressurreição dos mortos. É um princípio básico da fé cristã, né? Por ressurreição, nós cristãos entendemos como o fato de um espírito retornar ao próprio corpo morto, né? Espírito retornando ao corpo, esse corpo ganhando vida novamente. Na Bíblia, temos várias passagens em que vemos pessoas que foram ressuscitadas no Antigo e no Novo Testamento. O ser humano, ele é um ser trino, né? O Criador, ele nos fez um espírito, uma alma e um corpo. Então nós somos um espírito que possui uma alma e habita um corpo. Quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito é recriado. Porque pela transmissão do sangue de Adão, todos morreram espiritualmente quando o pecado entrou na terra. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito é recriado. Quando a gente estuda e medita a palavra de Deus, nós temos a restauração da nossa mente, do nosso intelecto. E na ressurreição dos mortos, nós vamos ter a restauração do nosso corpo. Nós vamos passar a ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus, né? Um corpo glorificado. Algumas considerações a gente tem que fazer, né? Uma breve distinção entre os tipos de ressurreição que vemos na Bíblia. Vemos a ressurreição física, né? Que é o milagre da ressurreição, que ocorreu com Lázaro, lá em João, capítulo 11, do 1 ao 46, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Nós vemos a ressurreição do filho único da viúva, né? Que Jesus ressuscitou também lá em Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. No Antigo Testamento, nós vemos a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24, dentre outras. Há várias ressurreições na Bíblia, né? E temos também a ressurreição que vai acontecer com as pessoas que morreram em Cristo. As pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que vão ressuscitar quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, né? Aqueles que estiverem vivos vão ter seus corpos transformados e glorificados. Isso está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Então esse é um tipo de ressurreição que vai acontecer ainda. E temos também a ressurreição daqueles que não aceitaram Jesus, né? Que essas pessoas serão ressuscitadas para o juízo. Vão comparecer diante do trono branco para receber a condenação, né? Após o governo de 1000 anos de Cristo na terra. Vamos ter aí o juízo final, onde todas as pessoas serão ressuscitadas. As que não morreram em Cristo, né? Porque as que morreram em Cristo vão ser ressuscitadas, né? No arrebatamento da igreja, e vão governar
a terra por 1000 anos com Cristo. Então nós já vimos como princípios básicos da doutrina cristã o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos. E vamos ver agora mais uma, que é o juízo eterno. O juízo eterno, ele ocorrerá após o reinado de 1000 anos de Cristo com a igreja, onde todos aqueles que não morreram em Cristo serão ressuscitados e comparecerão diante do trono branco para receberem suas condenações segundo suas obras. Quando também será julgado Satanás e seus demônios e todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Isso aí a gente vê lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Então, irmãos, aquelas pessoas que passaram por essa terra, viveram e não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, elas também serão ressuscitadas. A pessoa pode ter sido uma ótima pessoa, ter vivido fazendo caridade, ter doado todos os seus bens, pode ter feito o que for. Mas se ela não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela não foi salva. Isso aí a Bíblia nos diz que não é por obras. Porque se fosse por obras, um multimilionário poderia comprar a salvação dele, ao passo que uma pessoa miserável não poderia comprar. Então, não é por obras, não é pelo que a gente faz que a gente vai acessar o céu. A gente vai acessar o céu através da fé, reconhecendo o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essas pessoas que morreram sem reconhecer Jesus, elas serão ressuscitadas e no juízo final, após o milênio, o governo de Cristo, e suas obras serão julgadas. Aí vão receber a condenação. Em uma breve síntese das doutrinas básicas, podemos ver aí o credo original, da igreja dos primeiros séculos, o credo apostólico original. Aí o conteúdo do credo apostólico cristão é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado e sepultado sob Pôncio Pilatos. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, sentou-se à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja de Cristo, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Esse aí é o credo original que está descrevendo aí para nós, com muita clareza, as doutrinas básicas, Então, meus irmãos, esse aí foi um breve estudo aí para a gente estar meditando a respeito das doutrinas básicas da fé cristã e de estar reconhecendo, em alguma pregação, em alguma reunião que a gente participe, a gente está reconhecendo que se algo não for condizente, com essas doutrinas básicas da Bíblia, a gente tem que estar refutando, a gente tem que estar descartando. Se o ensino não vem de Cristo, não é de Deus, Então vamos orar. Pai, eu oro, Senhor, para que os olhos espirituais, os ouvidos espirituais dos meus irmãos sejam abertos, Pai, para a verdade do Evangelho de Cristo, Senhor. Eu oro, Pai, para que sua palavra acesse o coração das pessoas, Senhor, e que traga a paz e a certeza do que eles ouviram é a verdade da sua palavra. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício por nós naquela cruz. Te agradeço, Espírito Santo, pelo seu ministério da graça, nos auxiliando e nos ajudando. Te agradeço, Pai, pelo seu plano de redenção para nos salvar.
porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creia tenham vida. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.